Como eu havia prometido, eu vou contar um pouquinho da minha história para todos vocês, para vocês entenderem como começou o sonho desse canal aqui no YouTube. Ano passado, em 2021, eu tive Covid, fiquei durante 3 dias bem ruim, com muita febre. E após esses 3 dias de febre, tudo passou, ficou uma dor de cabeça leve, meio que incomodando, mas eu cumpri meus 15 dias de isolamento e falava que tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Quando eu voltei a trabalhar, aí eu comecei a ter tosse. Tive tosse mais ou menos uns 15 dias. Passado o período da tosse, eu trabalhava na época no hospital e estava trabalhando normalmente. E quando eu sentei para escrever um relatório, e eu precisava escrever a palavra lençol e eu não conseguia lembrar como escrevia lençol. Eu fiquei parada e escrevi pano. Beleza. Achei estranho, eu esqueci uma palavra, mas tudo bem, né? No meu primeiro ano de faculdade eu não sabia escrever bochecha. Então, tranquilo. Aí, com o passar dos dias, eu fui percebendo que eu esqueci onde estava a chave do meu carro, onde estava o controle do portão, esquecia de fazer algumas coisas minhas do próprio cotidiano e estava com um temperamento diferente, um pouco, ficava pensando em coisas assim que me deixavam meio triste, coisas que não são do meu pensamento normalmente. E eu comecei a ficar um pouco mais irritada. Eu percebi que o meu sono estava diferente, eu tinha muito sono durante o dia, durante a noite eu não tinha sono. E aí um belo dia, no meu trabalho, me deram um papel para assinar. Eu assinei meu primeiro nome, né, Magna, fácil. Quando chegou no segundo nome, Luciele, eu olhei pro papel, fiquei segurando a caneta, parei, respirei fundo, pensei... E só me via Magna. Magna. O restante do nome não aparecia na minha cabeça. Era como se tivesse um branco total. E ela falou assim, assina pra mim que eu preciso levar o papel. Eu falei, eu não sei como escreve meu nome. E aí depois eu me lembrei, foi um flash rápido, né? E escrevi o restante do nome, abreviei um dos sobrenomes e vim pra casa angustiada, sentei no chão, chorei muito. Muito, muito, muito. Entrei em desespero total, porque uma pessoa que sempre trabalhou com a área neurológica, sempre estimulou o cérebro das pessoas, eu sempre estimulei o meu próprio cérebro. Mandei mensagem para minha terapeuta e ela falou, não, vamos marcar um horário e você vem. Eu fui na minha terapeuta e eu disse para ela tudo que estava acontecendo, todas as minhas angústias, as minhas irritações, os meus lapsos de memória que eram horríveis. Às vezes eu começava a falar e a palavra sumia e o assunto que eu estava falando também sumia da minha cabeça e eu com vergonha de dizer para as pessoas assim, o que eu estava falando mesmo? E chegou um ponto de eu fiquei assim, meu cérebro vai pifar e o que será de mim agora? Aí eu falei com ela, olha, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente pelas pessoas e agora eu estou nessa posição. E eu que vou ter que fazer por mim. Aí ela me passou uns florais, ela me deu várias coisas, me ajudou a meditar novamente, inclusive ela que me ensinou a meditar. E vamos voltar a meditar, voltei a fazer tudo devagar, com calma, algumas coisas eu conseguia, outras não, porque eu precisava montar o meu plano de terapia, eu precisava recuperar o meu próprio cérebro. E eu li um livro de uma neurocientista que ela recuperou o próprio cérebro dela. Aí eu comecei a pensar, o meu problema não é como o dela, o meu problema é novo. Eu escutava algumas pesquisas porque eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar para ler e absorver aquela informação. E eu vi as pesquisas, aí chegou a aparecer, 34% das pesquisas já está mostrando déficit cognitivo em pacientes pós-Covid. E fui pesquisando e de lá para cá eu sempre pesquisei muito sobre isso e em um ano as pesquisas diziam que 34% tinham sequelas neurológicas e agora as pesquisas dizem
mais de 56% das pessoas que têm Covid, elas podem ter essa sequela neurológica que é chamada de síndrome pós-Covid. Então, parei internamente, tentei me encontrar com a ajuda da minha terapeuta, com a ajuda dos óleos essenciais, com as sinergias que ela me deu, com florais também. Eu sou muito natureba e eu acredito muito nessa auto-recuperação do corpo via natureza. Então eu comecei a trabalhar, a fazer minhas leituras, a minha meditação e tudo começou a fluir novamente. E eu estava sentindo que o meu cérebro estava voltando a funcionar de forma normal. Até que um dia alguém me fez uma pergunta que eu precisava dar uma solução criativa muito rápida. E eu consegui dar essa solução. Quando eu consegui, eu falei, eu tô normal de novo. Cá estou eu de volta. Então, pra mim foi muito bacana eu ver que eu consegui criar com o que eu já tinha de conhecimento. Eu usei as estratégias para eu poder voltar com o meu potencial cognitivo novamente. Aí eu tive Covid esse ano de novo, no mês de janeiro, quase um ano depois de diferença. E não tive sintomas, foi por acaso que eu descobri que estava com Covid. Aquela preocupação novamente, eu vou ter sequela neurológica? Eu vou ficar esquecida de novo e agora vai ser pior do que antes? Aí eu já comecei a pensar, planejar tudo, comecei a me estimular muito mais para eu não ter nenhum tipo de sequela. Ainda tô dentro do prazo que pode aparecer sequela neurológica, mas eu acredito que não vai acontecer. O que eu percebi? Eu percebi a questão do sono, já alterou, e o meu cabelo, que aparentemente não é pouco, está caindo muito, já tá caindo muito mesmo. Da outra vez caiu bastante, eu tive que cortar um pouquinho. E dessa vez também já tá caindo muito. Porém, aparentemente, a parte neurológica tá super boa. Minha memória tá boa, tenho testado ela, tenho estimulado. Minha atenção tá boa. Tô conseguindo ler tudo e compreender, guardar e repassar tudo aquilo. Então, até então, tá tudo bem. Só que o que me angustiava lá no comecinho, que eu tinha conversado com a minha terapeuta, era em relação a isso. Eu queria ter documentado todo o meu processo, mas eu não documentei. Porém, quando veio agora a nova fase do Covid, eu falei, quer saber de uma? É muito angustiante, é muito triste, e eu quero ajudar mais pessoas, além de mim mesma, porque conhecimento a gente não guarda. Então, foi o que eu decidi agora, em montar um canal no YouTube, onde tem uma diversidade grande de pessoas, de assuntos, de temas. E eu já falava um pouco disso no meu Instagram e agora tô aqui no YouTube para compartilhar com vocês a minha história da síndrome pós-Covid, como foi que eu superei tudo isso, para ajudar mais pessoas a superarem essa condição tão angustiante, porque eu conheço pessoas que estudaram muito, conheço pessoas com cérebro extremamente desenvolvido, que de repente se apresentam como se não soubesse nada, como se tivesse apagado toda a memória, e isso é horrível, 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 é angustiante. Então, as pesquisas hoje elas dizem que a síndrome pós-Covid ela pode acontecer com até 3 ou 6 meses após a infecção do Covid. Pode ser insônia, irritabilidade, queda de cabelo, depressão, isolamento social, dores de cabeça, dores no corpo, inchaço, fraqueza, fadiga. Então tem muito problema. Eu vou tentar ir desvendando alguns com os estudos que eu já fiz, com todas as pesquisas que eu já fiz. Eu já estudei bastante sobre o sono, que é uma coisa que interfere muito na nossa capacidade de concentração e memória. Fiz pesquisas sobre a questão alimentar, fiz pesquisas sobre a questão da oxigenação, né, do cérebro, porque muita gente tem a queda de saturação, isso é muito grave. Fiz pesquisa sobre a questão circulatória, sobre a questão dos coágulos, como
Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa que eu estudei e aprendi, tudo com base científica. Quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, quem quiser perguntar, quem quiser sugerir, quem quiser ajudar, o canal tá aqui. Tá? Eu espero contribuir muito com vocês e que vocês possam contribuir comigo. Não esquecendo de deixar aqui embaixo o like de vocês, de seguir no canal, porque vai ter muita coisa boa. Não esqueçam de ajudar aqui no canal, ajudar o canal a crescer, divulgar isso para mais pessoas. A pandemia não está acabando, infelizmente. Eu acho que isso vai acabar, essa questão de pandemia, mas ainda vai ficar muita coisa, muita sequela. A gente anda muito angustiado com isso. Divulga para quem precisa, tá? Que esse material possa chegar a todos que precisam e que estão passando por essa situação angustiante da síndrome pós-Covid, tá bom? Curta o nosso vídeo, compartilha com outras pessoas e segue a gente aqui no canal.